Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vou repetir o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos satisfeitos, alegres, felizes, radiantes na Tua presença santa, para Te bendizer, Te engrandecer, Te exaltar, Te glorificar e na beleza da Tua eterna e incomparável santidade Te adorar. Fale com o Seu povo, alimenta nossas almas, que todos saiam daqui abençoados, fortalecidos e cheios da Tua presença. Este é o meu pedido e a minha oração, assim venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, pode sentar. Já imaginou você poder falar com Deus diretamente, face a face, cara a cara, todos os dias? Já imaginou se você tivesse esse privilégio, esta satisfação, essa condição de falar com Deus todos os dias, face a face, cara a cara, tete a tete? Com certeza você pensaria e diria dentro de si: se Deus falasse comigo todos os dias, face a face, cara a cara, tete a tete, eu com certeza não iria jamais entristecê-lo ou fazer algo para desagradá-lo. Se Deus falasse comigo todos os dias dizendo como eu deveria fazer, como eu não devia fazer, com certeza eu seria uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, uma pessoa obediente, uma pessoa fiel. Talvez a gente se engane aqui, porque a Bíblia fala de um casal que falava com Deus todos os dias. Deus ia ao encontro todos os dias e mesmo assim eles pecaram. Vocês sabem que eu estou falando de Adão e Eva, né? Que a Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus ia lá e falava com eles face a face, tete a tete, cara a cara. Eu penso que Adão já estava tão habituado que preparava a mesa, as cadeiras, fazia um chazinho, um biscoito crocante, esperando a hora de Deus chegar para bater um papo, conversar com Deus face a face. Pense no privilégio, na satisfação, na alegria. Aí Deus um dia disse para Adão e para Eva, obviamente: olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dele vocês não podem comer, porque no dia que dele vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí você diz: se Deus falasse comigo, eu iria acreditar. Eu não acredito porque é o pastor que está falando, eu não acredito porque às vezes é o profeta que está falando, é o irmãozinho, a irmãzinha. Mas se Deus falasse, pois é, Adão e Eva não acreditou e decidiram comer do fruto que Deus tinha dito que não era para eles comerem. E quando eles comeram, a Bíblia diz que abriram-se os olhos deles e eles perceberam que estavam despidos, desnudos, sem roupa. Aí no dia seguinte, Deus desce novamente no jardim para falar com Adão, para falar com Eva, para conversar com eles. E quando Deus ecoou no jardim, perguntou: Adão, onde é que você está, Adão? Aí Adão disse: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi.
Aí Deus lhe pergunta, Adão ainda escondido: por que você se escondeu, Adão? Porque eu estou nu. Mas quem te mostrou que você estava nu? Quem foi que fez você enxergar a sua nudez? Por acaso, Adão, você desobedeceu a minha ordem? Por acaso, Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Por esta razão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do jardim e perderam a comunhão com Deus. Antes do pecado, queridos, não havia religião. Antes do homem pecar, não havia religião. A palavra religião veio do idioma latim, da linguagem dos romanos, que em língua romana você usa a palavra religar ou religare, que quer dizer em nosso idioma religação ou religião. A palavra religião quer dizer religare ou religar. Então não precisava de religião antes do homem pecar. Mas depois que o homem pecou, aí surgiram as religiões. A religião, em uma definição simples, é o homem querendo se religar com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou desligados ficaram de Deus. Então o homem cria a religião para tentar se reconectar, se religar com Deus. Porém, veja que quando Adão e Eva pecaram, ele colocou folha de figueira para cobrir a sua nudez. Isso é religião. Eles tentaram, com a sua intelectualidade, com a sua inteligência, com as suas habilidades, arrumar uma forma de poder comparecer diante de Deus sem se envergonhar da sua nudez. Fizeram aventais de folha de figueira, e Deus, quando olhou, percebeu que as folhas de figueira não eram adequadas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Aí o que é que Deus faz? Deus mata um bicho, tira a pele e faz roupas decentes para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Veja, a religião é o homem querendo se religar a Deus. Só que quando o homem tenta se religar com Deus, o homem falha, porque a religião é falha, a religião é incompleta, a religião é insuficiente, a religião, aleluia, é pequena. Satanás impede o religioso, Satanás coloca barreira. Quando o homem tenta se religar com Deus, o que vale na verdade é o cristianismo, aleluia. O que é o cristianismo, pastor? Veja, enquanto a religião é o homem querendo se religar com Deus, é o homem em busca de Deus, o cristianismo é Deus indo em busca do homem. Quando o homem decide ir em busca de Deus, quando o homem decide buscar ao Senhor, quando o homem decide se religar com Deus, Satanás impede, Satanás atrapalha, Satanás bota dificuldade, Satanás apresenta o prato, às vezes convida para ir para a churrascaria, para a pizzaria, traz qualquer proposta e o homem se distrai, o homem toma, o homem se desfalece e não consegue a presença de Deus. Agora, quando é Deus que diz: eu vou ao encontro do homem, eu vou resgatar o homem, eu vou pegar o homem na sarjeta, eu vou pegar o homem no lixo, eu vou pegar o homem no motor, eu vou pegar o homem na lama, eu vou pegar o homem na sarjeta, não tem Satanás que impeça. Quando Deus decide ir buscar e levantar o homem, será se alguém nessa noite está entendendo que o Eterno já se levantou do trono e decidiu descer neste lugar, porque neste lugar ele decidiu que vai usar alguém, vai levantar alguém, vai restaurar alguém, vai operar na vida de alguém, vai fazer milagre na vida. Se é verdade, pode adorar Jesus de Nazaré. Pois bem, o homem vai perder a intimidade com os céus, com Deus, aleluia, é jogado fora do Éden, e agora o homem precisa ter contato com Deus. Mas existe uma barreira, conforme Isaías 59:2. O pecado faz divisão, faz barreira entre o homem e Deus, e impede de que Deus lhe ouça. Louvado seja Deus. Mas Deus, que é Pai,
e não quer perder o contato com a sua igreja, não quer perder o contato com o seu povo, aleluia, ele vai criar alguns projetos, algumas maneiras para conversar com o homem, para o homem estar em contato com ele e ele estar em contato com o homem. Por isso o texto que eu lhe diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Por quê? Porque o homem perdeu o acesso direto a Deus. O homem não fala mais cara a cara com Deus. Então Deus agora vai criar meios para que ele não perca, ou o homem não perca a oportunidade de estar em contato com os céus. Então antigamente Deus falava de várias formas. Falava, por exemplo, por sonhos, revelação, pelo profeta, pelo Urim e pelo Turim. Louvado seja Deus. Era assim que Deus falava antigamente. Falava pelos sonhos. A pessoa sonhava tal qual sonhou José, sonhou Jacó, sonhou o faraó, sonhou o padeiro, sonhou o copeiro, sonhou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e outros como Belsazar também sonhou. Deus falava com o homem, só que era uma linguagem que precisava de interpretação, porque normalmente o homem, por estar em pecado, não conseguia decodificar aquilo que Deus queria falar. Então precisava que alguém vinha interpretar, mas Deus falava pelos sonhos. Deus também falava pela revelação. Deus dava visões e o homem contemplava, e através daquela visão Deus trazia uma mensagem. Deus também falava através do profeta. Deus usava o profeta, fosse homem, fosse mulher, fosse novo, fosse velho, Deus usava e falava. E o Espírito está me fazendo entender que Deus também falava com o homem através da natureza. A natureza inanimada e a natureza animada. Por exemplo, um dia Balaão, ele atende um convite de Balaque para amaldiçoar o povo. E a Bíblia diz que Deus não quer que Balaão vá. Aí a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta. Deus não se apossou da jumenta. A jumenta não ficou cheia do Espírito Santo. Deus simplesmente deu à jumenta, aleluia, um senso, e ela falou. Então Deus falou com o homem através da jumenta. E por fim, Deus também falava com o homem através do Urim e do Tumim. Pastor, o que é Urim e Tumim? Eu vou lhe explicar. Quando o sumo sacerdote, ele foi colocado no posto, sobre a sua éfode e o seu peitoral existia duas pedras. Ela tinha um lado branco e um lado preto. E essas pedras, chamadas de luzes e perfeição, elas eram usadas para trazer resposta da parte de Deus para aquele que procurava uma resposta simples, direta, objetiva, de sim ou não. Então, quando alguém queria um sim ou não de Deus, ele ia até o sacerdote e ele pegava as pedras e jogava para cima. Se caísse os dois lados preto para cima, Deus estava dizendo não. Se jogasse e caísse os dois lados branco para cima, Deus estava dizendo sim. Se jogasse e caísse um lado preto e um lado branco, Deus estava dizendo espere, aleluia. Esse é o problema de muita gente na era da informática, da internet, da era do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube, de tantas coisas mais. Estamos apressados, estamos estressados, queremos tudo para ontem e ficamos cheios, aleluia, de agonia, porque a bênção não chega, o milagre não chega. Mas a proposta de Deus para você hoje é espere, aleluia. Se não chegar esse ano, chegará no ano que vem. Se não chegar no ano que vem, continue esperando, chega em 2027. Se não chegar em 2027, chega em 2028. E se não chegar aqui, não se preocupe, tem um galardão te esperando nas mansões celestiais. Mas espera, louvado seja Deus. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor. Ele disse: mas a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Preste atenção. Quando crucificaram Jesus, o governador Pilatos, ele escreveu a sentença que levou Jesus à morte. E a sentença de morte de Jesus, que era escrita,
e amarrava-se uma corda, pendurava no pescoço feito um colar, e naquela tábua estava escrita a sentença, e a de Jesus era a seguinte: este é Jesus, o rei dos judeus. Essa foi a sentença que Pilatos escreveu com relação a Jesus. Quando ele era crucificado, tirava do pescoço e pregava acima da cabeça: este é Jesus, o rei dos judeus. Só que Pilatos escreveu em 3 línguas, em 3 idiomas: grego, hebraico e latim, ou latim, grego e hebraico. Vejam, 3 idiomas foram usados para escrever a sentença de Jesus: grego, latim e hebraico. O grego era o idioma que todo mundo falava naquela época. Quando Alexandre Magno, filho de Felipe Magno, conquistou praticamente todo o mundo, todo o globo habitado, ele colocou a sua cultura helenística, assim chamada a cultura grega. Então, praticamente todo mundo conquistado por Felipe Magno aprendia a falar o grego. Tinha o grego clássico e o grego koiné, que era o grego simples. Todo mundo falava. Então Pilatos foi e colocou lá escrito: este é Jesus, em grego, uma língua que todo mundo entendia, uma língua que todo mundo sabia, uma língua que todo mundo falava, todo mundo lia, todo mundo interpretava. Aí depois ele colocou abaixo em latim, que era a língua do Império Romano, que agora é o império dominante, que está dominando. Então ele colocou em latim: este é Jesus, o rei dos judeus. Só que o latim nem todo mundo falava, mas o Império Romano, mas os romanos falavam, mas muita gente falava. O grego falava-se muito mais. Aí embaixo ele colocou em hebraico. Em hebraico só o povo de Deus falava. Hebraico é a língua dos hebreus, do povo de Deus. Só o povo de Deus entendia. Veja, tinha escrito em uma língua que todo mundo entendia. Tem uma língua que boa parte entendia. Tinha outra língua que só o povo de Deus entendia. Tem hora que é do mesmo jeito na igreja. Tem hora que Deus faz do mesmo jeito na terra. Tem hora que Ele fala uma coisa e todo mundo entende, todo mundo dá glória, todo mundo se alegra, todo mundo marcha, todo mundo pula, todo mundo sente e recebe. Tem hora que Ele fala, aleluia, e a maioria entende. Nem todo mundo entende, mas a maioria entende, recebe, toma posse. Mas tem hora que Deus fala, irmão, e só entende quem é filho, só entende quem está no mistério, só entende quem está na presença. É por isso que tem culto que termina, aí você sai da igreja, aí você escuta alguém dizer assim: eu não entendi nada, e você dizendo: eu entendi, eu recebi, eu tomei posse, porque Deus falou diretamente com você. O propósito de Deus era falar com você. Você já viu que tem hora que Deus fala e um fica olhando no celular, o outro fica mastigando chiclete, o outro fica olhando para a hora, e você recebendo presença, recebendo graça, dando glória? É porque Deus decidiu tratar um particular com você. E eu não sei se nesta noite será com esta finalidade. Eu não sei se nesta noite Deus vai marcar um particular com você. Deus vai marcar um especial de fim de ano com você e vai falar diretamente com você. Aleluia. O da esquerda nem vai sentir, o da direita nem vai perceber, o da retaguarda nem vai dar bola, o da frente nem vai sentir, mas você vai sair cheio, porque Deus decidiu que ia falar diretamente, exclusivamente com você. Deus decidiu que ia te encher, que ia te renovar, que ia derramar graça, derramar presença, ia fazer milagre, ia operar maravilha, ia fazer coisa grande na tua vida. E se é verdade, pode abrir a boca e dar glória para Jesus de Nazaré. Veja, a Bíblia diz que a nossa irmã Ana, ela era estéril e gerou um menino. Parece-me que ela orou por este menino 25 anos. Todo ano eles iam para Siló, porque lá era onde eles sacrificavam a Deus, era onde estava o tabernáculo, e ela ia e orava: Deus, me dá o filho. Voltava para casa,
nada. No ano seguinte, ela ia, se prostrava, orava e pedia a Deus um filho, voltava para casa, o ano terminava, nada. 25 anos orando. Mas no 20, depois de 24, do 24, aleluia, ela chegou no 25º e ela orou do mesmo jeito, com uma pequena diferença. Ela disse assim: Deus, me dá um filho. Se o Senhor, aleluia, aqui ela mudou a oração. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele por todos os dias da sua vida na tua casa para te servir, aleluia. Você entendeu o mistério na palavra, meu irmão? Entendeu o mistério na palavra, minha irmã? Lembra que na cruz, aleluia, os 2 ladrões oraram a Jesus. O primeiro orou dizendo assim: tu não disse que é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, desce agora da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Aí o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma situação. Aí olhou para Jesus e orou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus Cristo virou para ele e disse: eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas do primeiro Jesus Cristo não respondeu, não falou nada. Por quê? Foi uma oração, foi. Jesus Cristo ouviu, mas não respondeu, porque foi uma oração arrogante, prepotente, cheio de sono. Cadê? Tu não disse que é grande? Cadê? O Senhor não disse que cura? Por que é que eu estou dizendo? Cadê? O Senhor não disse que abre porta de emprego? Por que é que eu estou desempregado? Cadê? O Senhor não disse que dá roupa, que faz milagre, que é o dono do ouro e da prata? Cadê que não faz? Deus não vai atender essa oração não, meu filho. Deus não vai atender essa oração não, minha filha. Você só vai atender quando você reconhecer que é pó, que é cinza, que é pecador, que não tem, que não pode. Aí você vai dizer: Senhor, mas eu dependo de ti. O Senhor é grande para fazer, o Senhor é grande para operar. Lembra-te de mim e me dá vitória. Aí quando a irmã Ana disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Mas você pensa que ela só teve o Samuel, foi? Depois você lê com carinho, ela teve, se eu não me engano, mais 6 ou foi 7. Aleluia. Deus só queria que ela fizesse aquele voto, meu irmão. Deus só queria que ela abençoasse a casa do Senhor, ofertasse na casa do Senhor, levasse um presente para a casa do Senhor, e Deus iria abrir a porta. Mas você está pedindo para no final de ano ficar desfilando, aleluia, passar com o nariz empinado, o nariz lá cima, pescoço duro, perto da irmãzinha, no salto alto, vá se converter, minha irmã, em nome de Jesus. Aleluia! Aí a irmã Ana orou 25 anos. Quando o menino nasceu, ela levou o menino para o templo, e a Bíblia diz que todo ano ela ia lá e levava uma túnica nova para ele, levava uma roupa nova para ele. Só que a Bíblia diz que os filhos do sumo sacerdote Eli, eles eram filhos de Belial. Belial é uma palavra que, parafraseando, quer dizer filho de Satanás, filho dos demônios, filho das trevas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele pegava as meretrizes e levava para o templo e se prostituía com elas no templo. Aí a Bíblia diz que Deus decidiu matar o Ofni e o Finéias, aleluia. Aí a Bíblia diz que Eli está dormindo, e Samuel, segundo os melhores pregadores, ele dorme uma distância de 2,10 metros, perto da cama de Eli, que ele tem que atender às necessidades do Eli. Aí quando foi uma certa hora da noite, o Samuel está dormindo, aleluia, aí ele escuta uma voz que diz assim: Samuel. Ele pula, corre até Eli e diz assim: o senhor me chamou? O Eli disse: não, eu não lhe chamei, volte a dormir. Ele voltou, deitou-se e foi dormir de novo. Quando ele já estava madornando, dormindo, cochilando, aleluia, aí ele escutou a voz dizer de novo: Samuel. Ele pulou, correu até Eli. Aí: o senhor me chamou? Ele disse: não, volta a dormir. Ele voltou a dormir, aleluia. E um pregador disse o seguinte: toda vez que você confunde a voz de Deus com a voz do homem, você até vai, mas volta de mão vazia. Nunca confunda a voz de Deus com a voz do homem, nem a voz do homem com a voz de Deus.
aleluia, porque toda vez que você confundir a voz de Deus com a voz do homem, toda vez que Deus falar e você disser, já foram contar para o pastor, quantas vezes eu já passei por isso, aleluia, já foram fofocar, pastor, até parece que gosta de fofoca, não? Até parece que gosta de conversa, não, alguém disse, não é possível, não é possível, não, quem disse, meu irmão? Jesus ainda vê as coisas, Jesus ainda sabe das coisas, Jesus ainda te vê. Você pode fazer lá no fundo do abismo, lá na profundeza do oceano, ou lá nas estrelas, aleluia, no mais alto onde for, Jesus está te vendo e está sabendo, e Ele nem precisa me falar nada, aqui no abrir, aleluia, fechar a minha boca, Ele vai dizer tudo, Ele vai revelar tudo, Ele vai mostrar tudo. Se você quiser crer, que crê, se não quiser, não crê, se quiser aceitar, aceite, se não quiser, não aceite, mas que Deus é Deus, é Deus, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Aí lá estão os filhos de Eli, pintando e bordando na casa de Deus, levando as meretrizes. Aí Deus vai falar com Samuel, aleluia. Aí na terceira vez que Deus chama Samuel, Samuel corre até Eli e pergunta, o Senhor me chamou? Ele disse não. Aí foi aí que Eli entendeu que Deus queria falar com o menino. Aqui tem uma revelação profunda. Samuel ainda era criança, ainda era tenro, ainda era novo, era inexperiente, era imaturo na arte, aleluia, das revelações. Mesmo estando na igreja, mesmo estando na presença do Senhor, ele ainda era imaturo. Tem gente que ainda é imaturo na casa do Senhor, tem gente que falta maturidade na casa de Deus, mesmo estando na casa de Deus, ainda não conhece a voz de Deus, mesmo estando na casa do Pai, ainda não conhece a voz do Pai. Lembra de Felipe, que chegou para o Senhor Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que é necessário para a gente ver o Pai. Aí Jesus Cristo disse assim para ele, mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, estou há quase 3 anos, ou há mais de 3 anos, e você ainda não viu o Pai, Felipe. Que negócio é esse, Felipe? Tu não sabe não, Felipe, que quem vê a mim, vê ao Pai, aleluia. Se você quer ver o Pai, é só olhar para mim, quem me vê, vê o Pai. Mas tem gente que está na igreja e ainda não entende que o seu Deus é grande, que o seu Deus é poderoso. Tem gente que está na igreja, ainda quer ir lá tomar satisfação, chutar o pau da barraca, rodar a baiana, tocar fogo no circo, fazer o lava-ferro. Não, meu irmão, você ainda não conhece o seu Deus, não. Você ainda não leu na Bíblia que a vingança pertence ao seu Deus. É Deus quem entra com providência, é Deus quem opera, é Deus quem derruba, é Deus quem levanta, é Deus quem faz. Parece que você ainda não conheceu o seu Deus, aleluia. Aí Samuel ouviu a voz do Senhor. Aí quando ele voltou para Eli, disse, Senhor me chamou? Eu disse, não, por quê? Porque eu estou ouvindo o Senhor me chamar. Aí o Eli disse assim para ele, volte a deitar, e quando essa voz vier e falar com você novamente, a senha é essa, pega a senha aí, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque você quer ouvir tudo menos a voz de Deus. Você passa 2 horas, aleluia, assistindo e ouvindo a Netflix. Você passa 2 horas ouvindo alguém falar da vida alheia, mas quando está na igreja, depois de 15 minutos, você já fica aperreada, já fica aperreado. E o pastor não termina mais não, né? E parece já passou de 9 horas, e ele pensa que a gente não tem o que fazer. Não sei o que é que tu tem para fazer. Fica lá fofocando no zap, eu sei, mas Jesus vai fazer um milagre, aleluia. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 8:3, não te apressa a sair da presença dele, aleluia. Por quê, pastor? Porque na presença dele tem graça, na presença dele tem milagre, na presença dele tem bênção, na presença dele tem vitória, na presença dele, diz a Bíblia de forma parafraseada, até a tristeza salta de alegria. Se você está triste é porque você não está na presença dele, é porque você
você não está ouvindo a voz dele, é porque você não está recebendo a Shekinah, a glória, porque não tem como o homem ou a mulher entrar na presença de Deus, ouvir Deus falar, sentir a presença e permanecer triste, abatido, desanimado, acabrunhado, mocho, xuxo, desanimado. Não tem. Todo aquele que sente a presença do Senhor, ele se levanta, ele marcha, ele pula, ele profetiza, ele anda, ele enfrenta deserto, ele enfrenta Jordão, ele enfrenta Mar Vermelho, ele enfrenta Senaqueribe, ele enfrenta Nabucodonosor, ele enfrenta Herodes, ele enfrenta Faraó, ele enfrenta Mar Vermelho, ele enfrenta cobra, ele enfrenta fornalha, ele enfrenta leão, ele enfrenta gigante. Nada detém, nem sustenta, nem para o homem ou a mulher que esteja na presença de Deus. Aleluia! Eu estou sentindo Deus. Oh, aleluia! Eita, eu queria mais além, irmão, mas a gente vai terminar. Alguém leu aqui e eu prestei atenção? Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais vem dizer: não tenho nele prazer ou contentamento. O Samuel era jovem, o Eli já estava avançado em idade, fora desaprovado pelos céus. Aleluia! Então a palavra está no dizer que eu devo aproveitar a juventude, porque a idade vai chegar, e quando a idade chegar, aleluia. Não, peraí, deixa eu corrigir isso aqui, porque talvez você interpretou de forma equivocada. A Bíblia diz lá nos Salmos que ainda na velhice serão viçosos e darão frutos. Aleluia! Se você moça, se você rapaz souber plantar na presença de Deus, passarão anos, meses, décadas, e você vai permanecer cheio, vai ser semelhante aos 24 anciãos. Ancião fala de idade avançada. Lá no céu, Apocalipse diz que tem 24 anciãos que estão assentados, mas quando o leão da tribo de Judá aparece, ele se levanta do trono, tira a coroa que está na cabeça, coloca no chão e diz: santo, grande, poderoso, majestoso, digno é, soberano é, grandioso é. Eles adoram, aleluia. Aí depois eles colocam de novo a coroa na cabeça, depois tira de novo, coloca no chão, olha para o grande, para o leão da tribo de Judá e diz: grande é, digno é, poderoso é, majestoso é. Pega a coroa, coloca na cabeça, depois tira de novo, coloca no chão e diz: grande é, digno é, poderoso é. Eles não param de adorar, não param de glorificar, não param de exaltar. Ei, eu estou profetizando na noite desse dia de olhos abertos para uma igreja que está na eminência, que está na ansiedade, na expectativa de ouvir a voz do Senhor, de ouvir Deus falar. E a Bíblia diz no Salmo que quando ele fala, as brasas de fogo se acendem. Ou seja, quando ele fala tem vida, quando ele fala tem renovo, quando ele fala tem restauração, quando ele fala tem alegria, quando ele fala tem presença, quando ele fala tem batismo, quando ele fala tem graça, quando ele fala tem azeite, quando ele fala tem Shekinah, quando ele fala tem glória, quando ele fala tem poder, quando ele fala o milagre acontece, quando ele fala a porta se abre, quando ele fala o demônio corre, quando ele fala a enfermidade sai, quando ele fala a lepra sai, quando ele fala o morto ressuscita. E ele está falando aqui na noite desse dia. Eu não sei se você está semelhante a Samuel, que ele está ouvindo você, que ele está falando e você não está entendendo, que ele está falando você não está compreendendo, que ele está falando você está desligado, que ele está falando você está meio perdido, meio à toa. Mas se nesta noite você der ouvido à voz do Senhor e entender que Deus ainda fala, porque está escrito no Salmo 115: os deuses dele têm mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, nem só algum sai da sua garganta. Mas o nosso Deus, ele tem pé e anda, ele tem mão e apalpa, ele tem olho e vê, ele tem ouvido e ouve, ele tem boca e fala. E se você nesta noite tem ouvido, a Bíblia diz: aleluia, louvado seja Deus, bem-aventurado os que ouvem a palavra da profecia desse livro. E se alguém tem ouvido, ouça o que Deus fala com a igreja, porque quando ele fala, louvado seja o nome de Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus ainda
fala. Talvez você é que está com cera no ouvido. Estou falando em linguagem espiritual. Eu sei que você toma banho e pega aquele grampo de cabelo e puxa lá de dentro e fica limpo. Eu estou falando em linguagem espiritual, aleluia. Que você está vindo para a igreja, está vindo para o culto e não está conseguindo mais ouvir a voz do Senhor, aleluia. Veja, a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então, se o pão que vem do céu é a palavra que sai da boca do Senhor, a gente não se alimenta pela boca, a gente se alimenta pelo ouvido, aleluia. Por isso está escrito: quem tem ouvido, ouça, aleluia. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio e prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, louvado seja Deus. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Se você der ouvido à voz de Deus, ouvir a voz do Senhor e atender e obedecer aquilo que Deus fala, você vai ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não entendi, pastor, eu vou descodificar. Eu estou dizendo que quando o homem e a mulher abre o coração, abre o ouvido, abre a mente e recebe a palavra, dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor vem morar nele, ou seja, você passa a pertencer 100% a Deus. E está escrito na Santa Bíblia: aquele que eu tomo pela mão, nem Satanás arrebata. Você agora pertence a Deus, está na mão de Deus. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua tenda. 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja nem cochila, ele te guardará, guardará a sua entrada e a sua saída. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardar e te dar vitória. Oh glória, aleluia, grande é o Senhor.